já ouviu falar em indústria 4.0? Você sabe o que é isso? Aliás, você sabe o que isso tem a ver com a sua vida? Sabe se isso tem a ver com o nosso mercado de estética? E agora, hein? Oi, pessoal. Eu sou Carlos Miranda, futurista da Adox, e a gente veio falar de indústria 4.0. Vamos lá. Se você ainda não ouviu o termo indústria 4.0, que eu acho bastante difícil, né? Certamente você já ouviu falar em robótica, era da informação, inteligência artificial, IoT ou Internet das Coisas, Big Data, realidade aumentada, realidade virtual, blockchain, fintechs. Existe uma infinidade de termos aí relacionados à indústria 4.0. E a gente vai tentar explicar aqui de forma sucinta do que se trata isso. Bom, se a indústria 4.0 se refere à quarta revolução industrial da humanidade, vamos falar um pouquinho de como foi as três primeiras, né? Por volta de 1780, se convencionou a dizer que tivemos a primeira grande revolução industrial. Isto é, quando falamos em revolução industrial, a gente fala da maneira como a humanidade mudou os meios de produção, de produzir as coisas e, consequentemente, a maneira como a gente trabalha, de como vendemos, de como consumimos e literalmente de como vivemos. Impacta profundamente tudo isso. A primeira revolução industrial que aconteceu na Inglaterra foi a revolução da máquina a vapor. A máquina a vapor foi introduzida nas máquinas de tear, de fazer tecido, ampliando exponencialmente a capacidade de produção e exigindo, consequentemente, mão de obra mais qualificada, além, é claro, de aumentar um novo tipo de indústria, que é a própria indústria de construção de máquinas. Já a segunda revolução industrial, ela ocorreu na metade do século XIX e ela está ligada literalmente ao domínio da eletricidade. E isso também teve o aumento da capacidade produtiva, o advento da iluminação pública, doméstica, da indústria química, da indústria de refrigeração, que impactou fortemente a indústria de alimentos, pois agora nós poderíamos enlatar alimentos e manter por mais tempo. E foi a grande revolução nos meios de comunicação. Essa foi o grande marco da segunda revolução industrial. O telégrafo conectou o mundo de uma forma sem precedentes. Seu impacto comercial, social, cultural foi para a época tão significativo como a internet é para os dias atuais. E, na minha opinião, ela foi até mais impactante. Imaginem que antes do telégrafo ser inventado por Samuel Morse, as mensagens entre as pessoas, entre as empresas e governos, se davam através de cartas, e dependiam do transporte físico das cartas. E de uma hora para outra, as mensagens poderiam ser transmitidas através de um código binário, chamado de código Morse, e essas mensagens eram transmitidas à velocidade da luz. Não por acaso, a primeira mensagem, por volta de 1944, o conteúdo dessa mensagem que foi transmitida entre Baltimore e Washington, nos Estados Unidos, em português seria algo do tipo: o que Deus nos permitiu. Bom, a terceira grande revolução industrial tem uma pequena discussão sobre o seu início. Uma parte das pessoas acredita que ela se inicia entre 1945 e 1950, com o fim da Segunda Guerra Mundial e o domínio da tecnologia atômica nuclear. Já outros dizem que a terceira revolução industrial se inicia no fim da década de 60, com a robotização das linhas de produção de carros, principalmente em Detroit e no Japão. O que é importante dizer aqui, gente, é que a terceira revolução industrial é um marco da implantação dos computadores nas linhas de produção. Os CLP, os comandos lógicos programáveis, que além de tudo isso, começou a gerar uma quantidade enorme de dados sobre essa cadeia produtiva, que nos permitiu entender mais sobre como tornar os processos mais eficientes. Essa revolução ela é muito mais latente e perceptível para a maioria de nós, pois nós sentimos até hoje o impacto dessa revolução industrial, pois ela se aplica até hoje nos nossos dias. Porque foi nessa revolução industrial, a terceira revolução industrial, que houve o advento do desenvolvimento da tecnologia da robótica, da engenharia genética, da biotecnologia, da diminuição drástica dos custos de produção, da aceleração da economia, da utilização de várias fontes de energia e, como consequência disso,
o aumento da consciência ambiental, a consolidação do capitalismo financeiro, a terceirização da economia e a criação de empresas multinacionais, né? Essas são algumas delas, né? E elas são um gancho para a gente fazer uma introdução do que estamos vivendo hoje, que é a quarta grande revolução industrial, que é a era da inteligência. O que fazer com essa enorme quantidade de dados gerados, né? Esse termo 4.0 foi mencionado pela primeira vez por Klaus Schwab, que é o fundador do Fórum Econômico Mundial. E hoje é um termo amplamente aceito, porque é exatamente o que a gente está vivenciando, essa avalanche que vai mudar literalmente a forma como a gente produz, consome, trabalha, né? E é importante a gente entender como isso já está mudando a nossa vida por completo, né? E isso será tema dos nossos próximos capítulos. Nós vamos aprender como isso, gente, já está atingindo o nosso universo da estética, ok? Um grande abraço e até mais.